Olá pessoal, então neste nosso vídeo a gente vai falar agora sobre o lançamento do plano de aulas, ok? Eu vou fazer aqui o login. Agora eu vou selecionar a FATEC São Paulo e depois de dentro do sistema eu vou alterar para a FATEC São Caetano, tá bom? Então vamos lá, abrir. Então, aqui está aberto, eu estou na FATEC São Paulo. Aí eu vou clicar aqui no plano de ensino e vejam que não há nenhuma disciplina aqui para que eu trabalhe, tá certo? Por que que isso ocorre? Porque a equipe do SIGA preparou o ambiente de testes para uso desses vídeos na unidade FATEC São Caetano do Sul. Por facilidade, porque como lá já está em pleno uso e eu tenho atribuição de carga horária lá, esses dados já estavam disponíveis, então a equipe do SIGA só precisava fazer uma pequena manipulação e não criar toda uma estrutura, ok? Então, agora como é que nós alternamos para a FATEC São Caetano? Aqui, olha, alterar unidade, então nós temos aqui São Caetano do Sul, e alterar grupo, o grupo professor, tá certo? Seleciona aqui a unidade grupo professor e aqui no lado direito tem este botão trocar a seção corrente para nova unidade e grupo. Então eu clico e aí sim nós temos aqui as disciplinas da unidade São Caetano do Sul. Vejam que para identificação, aqui no cabeçalho tem o meu nome de usuário e tem a unidade a qual eu estou logado, ok? Se eu voltar para a FATEC São Paulo, ali haverá uma alteração, Sérgio Banim, São Paulo. Voltando para São Caetano, Sérgio Banim, São Caetano do Sul. Muito bem. Então vamos ao nosso assunto agora, que é o lançamento do plano de aulas, ok? Então selecionamos aqui plano de ensino, as disciplinas são listadas, escolho a disciplina que eu vou trabalhar, linguagem de programação no caso, o nome dela fica aqui, a sigla, outros dados, e vamos no planejar, planejar aula. E aqui nós temos então a interface de planejamento de aulas. Vejam que temos várias aulas lançadas aqui, ok? Então temos várias aulas lançadas, mas não está completo. Vamos falar sobre isso em detalhes agora. Vou para outra disciplina. Aqui tem um pequeno sinal de mais, ok? Percebem? Pequenininho, mas esse sinal de mais ele é funcional. Quando clicamos nele, são abertas as disciplinas. Então a lista de disciplinas aparece. E agora eu vou aqui no inglês 2, para mostrar a diferença. Então estou em inglês 2, planejar aula, aberto, clico. Aqui no inglês 2 não há nenhuma disciplina lançada. E é por aqui que nós começamos. Ok? Muito bem. A primeira tarefa é fazer o lançamento de aula a aula. Esta interface apresenta este pequeno botão aqui no centro, que tem um ícone que se assemelha a uma pequena folha de papel com o cantinho dobrado. Insere novo registro de aula. Então clicamos nele. Pronto. Nesta interface que abriu, nesta tela sobreposta, nós podemos fazer o lançamento do nosso planejamento de aulas. Então, a cada aula eu vou fazer o lançamento. Conteúdo programático da primeira aula. Então, aula de apresentação. Ok. Conteúdo
programático detalhado. Então nós temos um título e nós temos o detalhamento. Muitos colegas professores simplesmente repetem o título no detalhamento. Ok, mas se puder oferecer um pouco mais de detalhe para os alunos, tá certo? Então vamos lá. Apresentação do professor ou da professora. Resumo do conteúdo a ser trabalhado no semestre. Trabalhos e avaliações que serão aplicados. Critério de aprovação. E bibliografia. Pronto, o básico. Ok? Muito bem. Nós temos aí lançados os nossos conteúdos. Agora, muito importante, esses dois campos aqui embaixo. Eles também devem ser lançados, caso contrário você não consegue salvar. Então são obrigatórios. Vamos colocar aqui a metodologia de ensino para essa aula, que é uma aula teórica. E o conteúdo previsto para as aulas, 2 aulas. Isso aqui é importante, essa carga horária é importante. Então agora eu vou fazer uma pequena pausa para conversar sobre essa carga horária. Vou salvar. O registro foi salvo, o lançamento foi salvo, mas ele permanece na tela para que a gente possa lançar a próxima. Acelerando aí o processo para não ficar fecha a janela, abre a janela, fecha a janela, abre a janela. Mas eu vou fechar para a gente verificar que aqui, olha, já foi colocado. Então essa aula de apresentação, ela já está inserida no nosso plano de aulas. Agora, sobre a carga horária, nós temos algumas situações. Então, eu vou falar sobre esse tipo de situação. Voltando aqui para a lista de disciplinas, Inglês 2 é uma disciplina com uma carga semanal de aulas, de 2 aulas. Ok? Linguagem de programação é uma disciplina com uma carga horária de 4 aulas semanais. E programação em microinformática também é uma disciplina com uma carga de 4 aulas semanais. A diferença entre esta disciplina, a linguagem de programação, e a programação em microinformática é que, na de cima, linguagem de programação, as 4 aulas são ministradas num bloco único no mesmo dia. Então são 4 horas aula ministradas no mesmo dia, no caso, quarta-feira à tarde. E a programação em microinformática é uma disciplina ministrada em 2 dias da semana, sendo que cada dia tem uma carga de 2 horas aula. Então, o bloco de 4 ele é separado em 2 grupos de 2 horas aula. Tá claro? Isso afeta a forma como lançamos o plano de aulas. Nós sabemos que temos 20 semanas letivas no nosso calendário, né? Ok, há casos em que os feriados interferem nessa quantidade de aulas, mas aqui no SIGA é fundamental que nós lancemos as 20 semanas de aula. Então nós temos que ter carga horária para 20 semanas, porque se não tiver as 20 semanas, o sistema não fecha no final do semestre. Por isso, quando há feriado, é necessário fazer o lançamento de aulas extras, aulas de reposição. Vamos falar sobre isso adiante. Muito bem. Então, aqui no plano de aulas, a carga horária tem que ser compatível com a carga da disciplina.
Os colegas podem observar que aqui, olha, tem uma mensagem em vermelho no campo de status, dizendo que os conteúdos planejados, eles não condizem com o total de aulas do semestre, tá certo? O total de aulas do semestre aparece aqui, onde eu estou circulando o mouse. Então, nós temos que ter essa referência em conjunto com essa parte aqui embaixo, esse resumo. Aqui no rodapé da página, desta página do planejamento de aulas, nós temos o total de carga horária. Aqui estão aparecendo apenas duas. Então agora eu vou lançar mais uma aula. Então vamos lá. Vou lançar aqui mais uma aula, aula 2, ok? Não vou me preocupar agora com conteúdos. Vou lançar apenas como aula 2, aula teórica, conteúdo previsto, duas. Duas, porque na semana você ministra duas aulas. Algum professor pode pensar assim, nossa, mas o conteúdo dessa aula 2, ele ocupa 4 aulas, ou seja, 4 semanas do meu curso. Tudo bem, é normal. Então, vamos imaginar que um assunto exija que você invista 4 semanas de aula, num total de 8 horas. Ah, legal. Então, este assunto, aula 2, eu vou colocar aqui uma carga de 8. Não vai dar certo, tá? Não é assim que faz. Vamos imaginar então que nessa aula 2 o assunto seja, sei lá, vamos pegar um assunto qualquer. Vou pegar um assunto aqui de programação, grafos. E eu preciso desse conteúdo, 8. Só que isso daqui vai estar vinculado adiante com a verificação da presença. E a presença, você vai ter que registrar 4 semanas de 2 aulas. Então, o correto aqui é repetir desta forma. Salva, aí coloca aqui, aula 3, grafos. Então, vamos usar um copiar-colar aqui. Salva. Aula 4. Opa. 2. Tá vendo? É rápido lançar isso, se a gente já tiver o nosso conteúdo organizadinho, e temos, né? Porque ministramos essas aulas já há quanto tempo? Basta fazer aí o preenchimento. Salvei. Então, fechei. Vejam só. Estão lançadas aqui as aulas 2, 3, 4 e 5, que tem aquele conteúdo grafos. Ah, mas eu não estou vendo aquele conteúdo. Legal. Está vendo esse itemzinho aqui, esse tiquezinho? Apresenta somente o título da aula? Pois bem, se nós desligarmos essa caixinha, e nessa seta aqui, essa seta redondinha, clicarmos recarregar a tabela de aulas, ele apresenta para nós o conteúdo detalhado da aula. Então, a priori, essa tela nos apresenta apenas o título das aulas e nós podemos visualizar o detalhamento se nós desligarmos essa caixa e renovarmos a visualização. Então aqui nós temos grafos, 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 grafos. Agora, para deixar clara a importância de lançar separadamente de 2 em 2, vamos aqui no item chamada. Chamada online. Estamos lançando inglês 2. Então eu vou clicar na disciplina. E aqui vejam, nós temos as aulas de 2 a 5
prontas para terem um registro de presença marcado. Ok? Se eu tivesse colocado a aula 2 com uma carga de 8 horas, eu não teria as 4 ocorrências para marcar aqui com os 4 dias separadamente, porque eu vou ter que fazer o vínculo entre o conteúdo da aula e a data em que esse conteúdo foi ministrado para efeitos de presença. No outro vídeo eu vou mostrar sobre a marcação de presença, mas neste eu já quis adiantar a respeito disso, porque se ali no planejamento nós não lançarmos corretamente as nossas aulas, depois a gente fica prejudicado aqui nesse mais adiante, tá bom? Então vamos voltar lá para o plano de aulas. Então, plano de ensino, planejar a aula, e aqui retornamos para o nosso planejamento, ok? Agora eu vou fazer uma pausa no vídeo, vou lançar as aulas todas e voltamos para falar mais alguns detalhes. Muito bem, então um conjunto de aulas lançado para a disciplina Inglês 2. Vejam que o status aqui, essa informação em vermelho, continua avisando que os conteúdos planejados para o semestre ainda não condizem com o total da carga, tá? Mas já tem bastante coisa lançada. Eu deixei um último lançamento para fazer, assim no vídeo, e finalizarmos esse cadastramento. Uma pausa antes de ir adiante. Eu peço aos colegas que sejam da área de inglês para que relevem as eventuais, provavelmente muitas bobagens que eu escrevi aqui. Eu quis escrever coisas sobre o ensino do idioma, inclusive escrevi em português, tá? Mas não é esse o caso, né? A gente sabe que é só para ver como é que funciona aqui a interface. Então, relevem as informações quanto a conteúdo. Temos as nossas aulas planejadas. Então, elas são num total de 19 aulas, ok? Essas 19 aulas, vejam o resumo aqui embaixo. Nós temos um total de itens 19 que foram lançados. Como cada item tem 2 horas de carga horária, nós temos 38 horas aula, faltando, portanto, 2 para totalizar as 40 necessárias. Muito bem. Nós sabemos que no início do semestre letivo tem aquela semana de planejamento, né? A CPAP, Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico, que pode e deve ser lançada no plano. Então, não consta isso aqui. O meu plano de aulas tem só os conteúdos que eu vou ministrar nas aulas, e eu não lembrei de pôr a semana de planejamento. Então vamos colocar, é essa que está faltando, ok? Então vamos aqui fazer a inclusão, vamos lançar aqui como CPAP. E cuidado, hein? Tem um item aqui, tipo de aula, aula normal e planejamento. Essa CPAP não é para lançar aqui como planejamento, ok? Coloca como aula. Esse planejamento exige umas outras coisas que você não vai conseguir lançar se você tentar usar esse item. Então, aqui vamos escrever planejamento pedagógico, 2 aulas. Pronto. Incluímos aí, e agora fechar. A SPAP ficou aqui no final. O lançamento desses registros sempre vai seguir a ordem de lançamento. Mas a SPAP ela ocorre no início do semestre, então nós vamos ter que reposicionar essa aula, tá? E vejam o status aqui, olha, o planejamento de aulas está correto de acordo com o total de aulas. Perfeito.
Então, fizemos direito. Quanto ao reposicionamento, vocês podem observar que nós temos essas setinhas aqui, para cima e para baixo. Eu posso mover as aulas para cima e para baixo à vontade. Então, basta usar a setinha e nós faremos essa movimentação. Vamos lá. Esse papo está como aula 20, lá no final, né? Clicamos a setinha para cima, pronto, trocou de lugar a aula 20 com a aula 19. Ok? Ah, mas vai ter que fazer isso um por um? Vai ter que fazer isso um por um até ele chegar lá no topo. Não tem um jeito mais rápido de levar isso aí lá para o topo. Mas antes de chegar lá no topo, eu quero observar também o seguinte. Ah, lancei uma aula errada, isso aqui está errado, não faz parte. Então, é só excluir, ok? Nós temos aqui esse botão da lixeira. Esse botão da lixeira ele vai apagar a aula que você lançou e não deveria. Vamos fazer isso? Então, eu vou clicar aqui, ó, apagar a aula. Muito bem. Vejam que a aula foi apagada. Bom, aqui aconteceu uma coisinha. Quando eu estava lançando, eu já havia apagado. Então, ele não pediu uma confirmação. Na primeira vez que a gente apaga uma aula, ele pede uma confirmação. Ok? Eu vou mostrar isso para vocês. Mas antes de seguir adiante, veja. Sequência incorreta das aulas. Favor pressionar recalcular sequência. É esse botão aqui, olha, recalcular sequência. Aqui, como eu apaguei uma aula do meio, eu apaguei a aula de número sequencial 12. Então ficou aqui, ó, 11 a 13, pulou. Tá certo? E ele não faz isso automático. Ele deixa por nossa conta, porque a gente pode estar ajustando o plano e depois que acabar, clica uma vez só aqui no recalcular, ele refaz essa numeração. Aqui o 12, olha, já está normal, tá certo? Então 11, 12, 13, a sequência foi restabelecida. Muito bem, então nós estamos com a nossa carga incompleta. Vamos novamente cadastrar a semana de planejamento e aí sim levá-la até o topo. Então, tá aqui. Aula lançada e agora sobe, sobe, sobe. Notem que quando a gente faz esse reposicionamento, a numeração da sequência ela é refeita automaticamente. Só na exclusão que não, tá bom? Então aqui nós temos no reposicionamento nós temos que a numeração da sequência ela é refeita. Prontinho. Chegou ao topo. Nós temos o conjunto de aulas aqui devidamente lançados, com a carga correta, cada aula de 2 horas, e o sistema está pronto para que a gente possa seguir para o próximo passo. Esse é um caso de lançamento de disciplina com carga horária de 2 horas de aula por semana. Agora, eu vou passar para uma disciplina com a carga horária de 4 horas por semana ministradas em um bloco de 4 aulas no mesmo dia. Ok? Então vamos lá. Vou trocar a disciplina aqui e vou para a linguagem de programação. Planejar a aula. Vejam aqui, olha. Nós temos
já lançados. Essa é uma disciplina minha, eu já deixei pronto, conteúdos reais. Já está tudo lançado, com exceção de uma aula faltante. Ok? Está faltando aqui uma aula, nós temos 19 aulas lançadas. E vejam que a carga horária aqui, olha, é de 4 aulas. Bom, eu vou aproveitar então esse caso para mostrar o seguinte. Tá legal, eu já lancei uma aula, essa aula já está no sistema, mas eu errei algum conteúdo, eu errei alguma coisa, errei ortografia e quero consertar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar este botão de editar o conteúdo da aula. Então aqui, na caixinha onde aparece a aula, nós temos essa opção de editar o conteúdo. Ah, mas eu não estou visualizando o conteúdo, estou visualizando só o título. Ora, vamos desligar essa caixinha, como já vimos, clicar nesse botão da setinha circular, e aí sim nós estamos visualizando todo o conteúdo descrito para a aula. Muito bem, clicamos aqui no editar, ele apresenta a interface de edição dessa aula, desse conteúdo, né? E podemos fazer a edição que a gente desejar. Vamos fazer aqui, a título de exemplo, um XPTO aqui, né? E salvar. Pronto, e fecha. Aí aqui, olha, o XPTO já está atualizado, ok? Então errou alguma coisa ou precisa acrescentar, remover? Tranquilo. Botão de edição, vem aqui, faz a alteração necessária e salva. Vamos tirar o XPTO. Fechadinho. Ok? Bom, então aqui nós temos uma necessidade de uma aula a mais para que o plano fique completo. Então vamos lançar mais uma aqui. Vamos colocar aqui a CIPAP. Aqui são 4 horas aula. Prontinho. E o CIPAP está lá no final. E aí ele tem que estar no início. Já sabemos o procedimento de movimentação. Setinha para cima, o CIPAP vai subindo. Setinha para baixo, ele desce. Ok? Então, vou finalizar isso. Uma pausa. Prontinho. Já está registrado aqui a totalidade das aulas necessárias, condizente com a carga. Tá certo? Então, finalizado. São 20 aulas e a carga horária fechada. Por fim, o terceiro caso. O terceiro caso é a programação em microinformática. A aula dessa disciplina, ela é oferecida na semana com uma carga de 4 horas, porém divididas em 2 blocos de 2 aulas em dias diferentes. Então, no planejamento, vai ficar um pouco diferente agora, porque aqui será necessário lançar aulas de 2 horas. Então, eu tenho aqui a apresentação da disciplina, e nessa apresentação da disciplina, nós temos a carga horária de 2 horas, ok? E eu terei que lançar o número de aulas suficiente para completar todo o conjunto, que no caso são 40, ok? 40 aulas de 2 horas, para formar o conteúdo de 80 horas no total do semestre. É assim que funciona. E volto a dizer, isso é importante, porque depois vai estar relacionado com o lançamento das presenças. Ok? Então, eu vou agora providenciar a montagem
dessa disciplina, com toda essa carga, para a gente finalizar aqui esse nosso vídeo sobre o lançamento de plano de aulas. Então vamos lá. Muito bem. Então, depois da preparação aqui de toda essa disciplina, né, lembrando que é uma disciplina de 4 horas semanais de carga, divididas em 2 dias de aulas de 2 horas aula. Então, nós temos aqui um total de 40 aulas. Vejam bem, né? Rolando a tela aqui um pouco rápido. E esse conteúdo não é exatamente um conteúdo de programação de microinformática, é um conteúdo de programação para jogos, mas isso também é detalhe. O importante aqui é que nós temos as 40 aulas definidas, cada uma das aulas com uma carga de 2 horas. Ok? Com isso, o nosso resuminho aqui no rodapé da página está mostrando para nós que o total da carga horária é de 80 horas. E aqui em cima nós temos o status, informando que o planejamento de aulas está de acordo com o necessário. Ok? Então é isso. Terminamos esse vídeo e nos vemos no próximo. Até lá!